Boa tarde, alunos do nono ano, tudo bem, pessoal? Então, gente, eu vou fazer aqui a correção da semana 3, do PET 3, beleza? E nessa semana, gente, o assunto continua sendo sobre luz, né? Então a gente vai observar aqui alguns fenômenos ópticos, certo? Vamos lá para as atividades. Ao observar o nosso reflexo sob a superfície da água, e as pedras do fundo de um rio, quais fenômenos ópticos podemos dizer que ocorrem? Então, pessoal, os fenômenos que a gente vai observar vai ser nessa parte aqui, ó, observar nosso reflexo. O fenômeno óptico é a reflexão. Então, quando eu falar reflexão, você vai lembrar de bate e volta, certo? E aqui, ó, observar as pedras no fundo. Esse fenômeno aqui, pessoal, a gente observando as pedras no fundo, vai estar envolvido o fenômeno da difração. Então, o que é o fenômeno da difração? Quando você olha as pedras no fundo do rio, dá a impressão que você está vendo essas pedras mais próximo do que realmente elas estão. Então, você vai ter como se fosse um efeito visual, entendeu? Uma ilusão de ótica, vamos dizer assim. É uma ilusão de ótica. Então, as pedras vão parecer estar mais próximas, mas na verdade não estão mais próximas, né? Você vai ter esse efeito por causa da difração, que eu já vou explicar daqui a pouquinho o que é. Então, pessoal, vamos para o número 2. Defina reflexão difusa e regular da luz. Então, reflexão, como eu já falei para vocês, é o raio de luz que está batendo e voltando, certo? Então, você está de frente ao espelho. Se você está conseguindo se ver, é porque a luz está pegando o seu rosto, indo para o espelho, certo? Ó, indo para o espelho e voltando para o seu olho. Então, você está vendo o seu reflexo, né? A luz está saindo de você, né? Ela está vindo de uma fonte luminosa, ela chega no seu rosto, ela é refletida para todas as partes do quarto e essa luz é refletida para o espelho, chega no espelho, ela bate no espelho, volta para o seu olho. Então você está tendo aqui vários exemplos de reflexão da luz, certo? Mas vamos aqui entender esses dois tipos de reflexão: reflexão difusa e reflexão regular. Então, reflexão difusa. Os raios de luz incidem seguindo uma direção e saem para todas as direções. Então, vocês vão perceber aqui, ó, os raios estão vindo em uma direção. Notem que eles estão paralelos, estão um paralelo ao outro, certo? E eles batem na superfície e daqui eles saem cada um para uma direção. Então esse aqui saiu para essa direção, esse aqui saiu para essa, para... Então cada um foi para um lado. Isso acontece, pessoal, porque a gente tem uma superfície irregular. Então você tem uma superfície irregular, não está totalmente lisa, né? Então nesse caso aqui, os raios vão sair para todas as direções. E essa é a reflexão difusa. Agora vamos ver aqui a reflexão regular. Os raios saem em uma direção, os raios incidem. Então falta uma palavra. Os raios incidem em uma direção e saem para outra direção. Então vocês vão perceber aqui que os raios eles chegam paralelos, né? Chegam paralelos, então um do ladinho do outro, e saem paralelos, um do ladinho do outro. Então, vocês vão notar que todos eles estavam em uma direção, todos eles saíram em uma direção. Isso, pessoal, é uma reflexão regular. Isso acontece em superfícies lisas, que é o caso do espelho. Então, o espelho é uma superfície lisa e acontece
essa reflexão regular, certo? Agora, número 3. Observe a figura representa um feixe de raios paralelos, incidentes em um... Só um minutinho, pessoal. Esse cachorro tá latindo. Então, pessoal, continuando aqui, ó, vamos ver aqui a questão. A figura representa um feixe de raios paralelos incidentes em uma superfície S e os correspondentes raios emergentes. Então, tá, os incidentes e os emergentes. Essa figura ilustra o fenômeno óptico da reflexão e, para ser mais específico, uma reflexão difusa, porque a gente está vendo aqui, ó, que os feixes estão saindo cada um para um lado, certo? Não estão saindo paralelamente. Beleza, pessoal. Reflexão difusa. Número 4. Descreva o índice de refração. O que é o índice de refração, pessoal? Então, vamos entender aqui o que é o índice de refração. Então, vou ler a resposta para vocês aqui, ó. O índice de refração indica uma diferença de velocidade da luz em determinado meio, se compararmos com a velocidade da luz no vácuo. Então, vamos entender essa primeira frase aqui, ó. Então, o índice de refração ele vai estar relacionado com a velocidade da luz. Então, a velocidade da luz no vácuo ela vai ter um valor. E essa velocidade da luz em outro meio, né, em um meio transparente, né, mas que seja diferente, outro, água, por exemplo, né, óleo. Então, a velocidade da luz em outro meio ela vai ser diferente. Quanto maior o índice de refração em determinado meio, menor é a velocidade da luz neste meio. Então, vamos entender essa outra parte aqui, ó. Então, se o índice de velocidade for grande, quer dizer que a velocidade da luz naquele meio é pequena. Então, um é o contrário do outro, certinho? Continuando. Agora vamos para o exemplo, né? Exemplo. O índice de refração da luz no vácuo é igual a 1. E na água é igual a 1,33. Portanto, a velocidade da luz no vácuo é maior que a velocidade da luz na água. Então, pessoal, o índice de refração ele sempre vai ser igual a 1, no caso da velocidade da luz no vácuo, ou maior do que 1. Quanto maior do que 1, quanto maior do que 1 for o índice, menor, então aí ao contrário, menor vai ser a velocidade da luz naquele meio, certo? Então, aqui, ó, exemplo. No vácuo, o índice de refração é 1, né? E na água, o índice de refração é 1,33. Qual que é maior? 1,33 é maior, né? Significa que a velocidade da luz na água é menor do que a velocidade da luz no vácuo. E aí, pessoal, eu vou mostrar uma figura para vocês aqui que está mostrando os efeitos, né? Que a gente está falando aqui de uma teoria, né? Mas quais são os efeitos práticos dessa refração? Quais são os efeitos práticos? Os efeitos práticos, pessoal, é isso aqui, ó. A gente vê um canudo, não sei o que é isso, dentro de um copo, uma caneca de vidro, né? E aí, essa caneca, no primeiro momento, não tem nada aqui, certo? Tem só o ar mesmo, ela está cheia de, né? Ela está vazia, vamos dizer assim. E aí, pessoal, a gente percebe que não tem uma diferença muito grande entre o canudinho, a imagem do canudinho que está para fora da caneca e a imagem do canudinho que está para dentro da caneca. Agora, quando eu coloco água dentro da caneca, agora que vai acontecer uma coisa muito engraçada, porque vai dar a impressão que o canudinho ele está quebrado, ele está dividido, né? Por que que isso acontece, pessoal? Muito simples. Por quê?
a velocidade da luz no ar, ela é aproximadamente 1 também. Igual a velocidade do vácuo, aproximadamente, é pouca diferença. E a velocidade da luz na água é bem menor, é menor do que isso, porque o índice de refração na água é 1,33. Então, quanto maior o número, menor vai ser a velocidade. Então, a gente tem uma diferença de velocidade da luz de um meio para outro, e isso provoca essa ilusão de ótica aqui, certo? Bem interessante, né? Então, continuando aqui, pessoal. Qual fenômeno óptico consiste na separação da luz branca em várias cores? Então, para começar, pessoal, vocês têm que saber que a luz branca, né, é a junção de todas as frequências de cores que a gente conhece, que a gente consegue perceber pelos nossos olhos, né? Então, quando você junta todas as frequências, a luz de todas as cores, né? Quando você junta a luz de todas as cores, você tem a luz branca, certo? Então, vamos aqui, ó. Em alguns momentos, pessoal, essa luz branca ela vai se separar. Então, vamos entender que o fenômeno óptico está relacionado com isso. Primeiramente, qual que é o nome do fenômeno óptico? É a dispersão da luz branca. E vamos para a explicação. A luz branca é formada pela união da luz das cores do arco-íris. Quando essa luz passa por um prisma, o que é um prisma? É uma figura geométrica, né? É um sólido geométrico, certo? E como cada cor possui um índice de refração diferente, isso aqui é muito importante a gente saber, né? Cada cor possui um índice de refração diferente, ou seja, cada cor vai ter uma velocidade diferente, certo? As cores acabam se separando, formando assim o arco-íris. No caso do arco-íris, o prisma serão as gotículas de água presentes no ar. Por isso só vemos arco-íris quando chove ou próximo de um esguicho d'água. Então, pessoal, o que vai acontecer? Quando a luz do sol passa pelas gotinhas de água, cada gotinha de água daquela vai funcionar como um prisma, ou seja, ela vai fazer com que a luz branca ela sofre essa refração, certo? E essa refração vai separar as cores nas suas velocidades diferentes. Então, cada cor vai ter uma velocidade diferente ali, certo? E aí, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai perceber as cores uma do lado da outra, né? Então, a gente vai perceber as cores que estavam formando a luz branca, né? Porque elas se separaram. Muito interessante. Então, assim, pessoal, a gente termina essas atividades, viu, da semana 3, e não se esqueçam de estar mandando as atividades, certo? Porque todas estão sendo anotadas. Certinho, pessoal? E se você assistiu esse vídeo, deixe um comentário lá, coloque o seu nome lá para eu saber que você está assistindo o vídeo, está acompanhando. Certinho, pessoal? Então, até mais.